Boa tarde a todos e a todas. Esta cerimônia acontece em homenagem ao ilustre César Ades, um dos maiores psicólogos do Brasil, reconhecido por sua inegável contribuição para o desenvolvimento da profissão. Recentemente, vinha trabalhando na formação de um grupo de psicólogos para a discussão de uma agenda estratégica para o futuro da psicologia. Suas principais linhas de pesquisa centravam-se em temas da etologia, ciência que estuda o comportamento animal. Ele foi responsável por formar toda uma geração de pesquisadores que trabalham com esses assuntos atualmente no país. Ades investigou o comportamento animal e tratou cientificamente da questão dos modos de viver e de agir de várias espécies. César Ades nasceu na cidade do Cairo, no Egito, em 18 de janeiro de 1943. Aos 15 anos, veio para o Brasil, graduou-se em Psicologia na Universidade de São Paulo, USP. Era doutor em Psicologia Experimental, livre docente pela USP e professor titular. No campo da gestão, o profissional César Ades foi diretor do Instituto de Estudos Avançados e do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Atuou como membro do International Council of Ethologists, da International Society of Comparative Psychology e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Etologia, da qual foi fundador. Os estudos recentes de Ades versavam sobre o papel social e o valor estratégico da atividade de psicólogo. Em 2010, propôs uma mesa redonda para discutir sobre perspectivas futuras para a psicologia. Dentro do terceiro Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão, em 2011, organizou um evento no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo sobre essa temática, sua grande preocupação na atualidade. Para prestar uma homenagem póstuma a César Ades, esse brilhante psicólogo, o Conselho Federal de Psicologia tem a honra de convidar para a tribuna pessoas que foram próximas a ele. Gostaríamos de convidar para compor essa tribuna Emma Ota, representante do Instituto de Estudos Avançados da USP e docente do Instituto de Psicologia da USP. Psicóloga, doutora em Psicologia Experimental, é professora titular da Universidade de São Paulo, onde já foi diretora do Instituto de Psicologia da USP, dedica suas pesquisas e sua atuação à psicologia evolucionista, especialmente nos temas de comunicação não verbal, estratégias reprodutivas e cuidado parental, brincadeira e desenvolvimento. Convidamos também para compor a mesa Gerson Tomanari, diretor do Instituto de Psicologia da USP. Tomanari é pesquisador e coordenador local do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino. Atua como co-diretor de publicação e difusão da Federação Ibero-Americana de Associações de Psicologia, FIAP, desde 2008. É o atual editor da revista Temas em Psicologia. Convidamos também para compor a mesa Ana Bock, curadora da 2ª Mostra Nacional de Práticas em Psicologia. A psicóloga preside o Instituto Silvia Lem, Psicologia e Compromisso Social. É professora titular da PUC São Paulo, onde ministra aulas no curso de graduação em Psicologia e no curso de pós-graduação em Psicologia da Educação. Tem várias publicações como organizadora, autora ou coautora. Coordena grupo de pesquisa, a dimensão subjetiva da desigualdade social, suas diversas expressões. Foi presidente do Conselho Federal de Psicologia por 3 gestões. Convidamos também para compor a tribuna Humberto Verona, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Humberto Verona é psicólogo, especialista em saúde pública e em psicologia organizacional. Atua como psicólogo do SUS em Minas Gerais. Além disso,
é consultor da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais e professor da PUC Minas Gerais. Também convidamos para compor a tribuna Lia Ades, filha de César Ades. Lia é psicóloga, mestre... Lia é psicóloga, mestre em psicologia escolar e do desenvolvimento humano. É especialista em transtornos alimentares e obesidade, coordena grupos e equipes transdisciplinares de educação e saúde, sobretudo de reeducação alimentar e de motivação para a prática de atividade física para pessoas com deficiência intelectual. Compondo a tribuna, também convidamos Tânia Brasileiro, conselheira do Conselho Federal de Psicologia, responsável pelo prêmio monográfico dos 50 anos da psicologia. Passamos a palavra agora a Emma Ota. Aqui que você quer que a gente fale? Aqui mesmo? Bom, eu quero começar cumprimentando, então, o Conselho Federal de Psicologia, através do Dr. Humberto Verona, pela criação do Prêmio Monográfico César Ades, Desafios para o Futuro da Psicologia, como parte, então, da comemoração dos 50 anos da regulamentação da profissão no Brasil. E o Conselho Regional de Psicologia, 6ª Região, através da presidente, doutora Carla Angelucci, pelo evento de hoje, em que nós temos oportunidade, então, de lembrar e homenagear o nosso querido mestre. Eu cumprimento também a família do professor César Ades, através da querida Lia, que eu conheci quando eu tinha uns 5 anos, não era? E que agora é uma psicóloga, mestre em psicologia. E eu quero também comentar uma coincidência que aconteceu ontem. Então, vocês imaginem o metrô da linha azul lotado, no horário de rush, e uma moça me pergunta assim, você é da psicologia da USP? E eu estava lendo esse texto, relendo as minhas anotações, então, para essa homenagem. Eu falei, eu sou. E ela me disse, eu sou a Celi Ades, sobrinha do César. Então, nós começamos a conversar sobre essa homenagem, e eu me lembrei das muitas vezes que eu encontrava seu pai no metrô, porque ele também não dirigia, Lia? Então, e eu preciso dizer que, além da minha homenagem pessoal, eu trago aqui a homenagem do Dr. Martin Grossman, que é, então, o diretor do Instituto de Estudos Avançados, e também do Dr. Luiz Georgette de Brito, que é o vice-diretor do Instituto, que me pediram para representá-los. E aí eu peço a vocês que vocês me deem um pouco do tempo deles, porque, digamos que o meu tempo excede um pouquinho os meus 5 minutos. Então, muito bem. Eu acho que esse prêmio é a melhor maneira de homenagear o César. Ele estava profundamente comprometido com o debate dos desafios do futuro da psicologia. O seu relatório de gestão como diretor do Instituto de Estudos Avançados, no período de 2008 a 2011, é primoroso. E mostra a importância que ele dava para a aproximação de pesquisadores e para a discussão de perspectivas e ideias pertinentes para a universidade e para o país. Ele estava engajado na causa do conhecimento e da universidade, mas também estava engajado em questões sociais. Lembro que ele criou no IEA, como já foi dito aqui, grupos de pesquisa sobre temas atuais da educação, da psicologia socioambiental e de diálogos interculturais, que estavam coordenados por psicólogos.
Os temas, as políticas públicas e o futuro da psicologia, contribuições da psicologia na construção do conhecimento do século XXI, a psicologia latino-americana, desafios e possibilidades, certamente seriam considerados pelo César como centrais para os desafios do futuro da psicologia. César foi o meu orientador de mestrado de 1975 a 1979. Oficialmente, eu sou a primeira orientanda de mestrado. Extraoficialmente, eu sou a segunda, porque ele orientava o Lino, então, como o co-orientador. Né? Acho que o Lino era orientando da dona Carolina. Então eu não vou conseguir aqui. Eu não sabia que o Lino era da Carolina. Descobri agora. E ele foi meu orientador de doutorado também, de 1980 a 84. Naquela época era tudo muito longo, né? No Instituto de Psicologia da USP. Nós trabalhamos juntos, ministrando a disciplina Motivação e Emoção por mais de 30 anos, no curso de graduação em Psicologia. E, mais recentemente, a partir de 2009, nós ministramos também a disciplina Motivação em Sala de Aula, que surgiu como uma disciplina aplicada à licenciatura, a partir da experiência adquirida na disciplina básica. Né? E ele compareceu dando aulas nessa disciplina ainda esse ano, né? Embora ele estivesse iniciando a licença prêmio. Quando ele faleceu, eu era diretora do Instituto de Psicologia, gestão de 2008 a 2012, e estava concluindo, então, a gestão. O César já havia concluído a sua gestão como diretor do Instituto de Estudos Avançados, e nós dois estávamos fazendo planos de atividades conjuntas. Nós estávamos muito entusiasmados com os laboratórios didáticos recém-inaugurados em 2011 para a realização, então, da parte prática das disciplinas das áreas básicas. E o César tinha muita razão de se orgulhar desse projeto, porque ele havia sido iniciado, o planejamento havia sido feito na sua gestão como diretor, de 2000 a 2004, foi implementado na gestão da professora Maria Helena Pato, 2004 a 2008, e a obra foi finalizada na minha gestão, né, 2008 a 2012, e coube-me, então, a inauguração. Né? Nós fizemos muitos projetos e, finalmente, com o apoio da reitoria da USP, de agências de fomento, FAPESP, CNPq e CAPES, estamos conseguindo equipar o laboratório didático da área de etologia. Ainda faltam as cortinas, viu? E algumas outras cocitas, né? Não é cobrança, não. E podemos oferecer agora aos nossos alunos modernos softwares de apoio à observação do comportamento e modernos equipamentos de registro e análise de comportamento. O César estava planejando pesquisas sobre expressão de emoções. Nós tínhamos uma reunião marcada, que infelizmente não se realizou, para conversarmos sobre as práticas de pesquisa que podiam ser interessantes para os alunos. E a Lia me disse que está tudo muito bem organizado em pastas, e eu ainda não tive muita coragem de mexer, mas vamos mexer. Você também não. A gente vai fazer isso. Né? A Paty já teve, ela já organizou uma porção de coisas, mas nós, aos pouquinhos, vamos pegando também. Né? César foi velado no dia 15 de março de 2012, no mesmo salão da biblioteca do Instituto, em que, anualmente, no final de novembro, os alunos da disciplina Motivação e Emoção apresentam, em forma de pôster, os resultados das pesquisas que fazem durante o semestre. Né? Esse mini-congresso, que o César organizava sempre com muito entusiasmo, costuma atrair alunos de outras turmas e usuários da biblioteca. Vai ser difícil para mim esquecer o dia 15 de março de 2012. Mas eu mantenho vivas na minha lembrança as imagens dos momentos felizes dos muitos mini-congressos que foram realizados nesse mesmo local. Num e-mail que ele me mandou, no dia 18 de fevereiro de 2011, ele comentou: o nosso curso tem tido um papel de excepcional relevância na parte prática para o aluno de psicologia.
num texto publicado no primeiro número de Psicologia, Ciência e Profissão, ressaltei que o treino de pesquisa era um treino de compreensão. Os projetos que os alunos têm feito ao longo de muitos anos da disciplina constituem um motivo de contentamento. Através deles, e sempre foi essa a ideia, visava-se dar ao aluno o senso de pesquisa em psicologia, desmistificar estereótipos relativos à experimentação, mostrar que é possível ser até certo ponto rigoroso em assuntos interessantes. A história do desenvolvimento da etologia brasileira no Instituto de Psicologia da USP se funde com a história de César Hades. Quando César estava fazendo a sua graduação, ele ingressou em 1961 e formou-se em 1965. As aulas eram dadas no palacete da Alameda Glete. E o César, além de conviver no palacete, ele passava muito tempo no porão. E lá no porão estava instalado o primeiro laboratório de psicologia animal do professor Walter Hugo de Andrade Cunha. E o professor César teve a oportunidade, então, de estudar com o fundador da etologia no Brasil, e, terminada a sua graduação, ele fez, sob a orientação do professor Walter, o seu doutorado a respeito da teia e caça da aranha Argilpe argentata. Parece que o Walter trouxe uma Argilpe para ele dentro de uma caixa de sapato. Aí começou tudo. Bom, no porão da Glete, o espaço físico era apertado, mas era rico em ideias. Os alunos, diretamente supervisionados, aprendiam a fazer pesquisa na prática e aprendiam a importância da investigação e da prova, e eram contaminados, então, com o prazer da descoberta. Parecia inconcebível para os pioneiros que exposições livrescas sobre metodologia científica pudessem ser substitutos adequados para a prática de laboratório. Havia uma estreita convivência e debate de ideias entre alunos e professores. Quando César estava no 3º ano do curso de graduação, ele nos lembra que, sentados à mesa do seminário, em reuniões à parte que marcávamos à noite, Walter, Arno Engelmann e eu discutíamos o modelo teórico de Miller, Gallater e Pribram, no livro Plans and the Structure of Behavior, em prenúncio do cognitivismo. Fernando Leite Ribeiro, Katsumasa Oshino, Alcides Gadotti e eu, César, planejamos um experimento sobre mapas cognitivos de ratos, de inspiração tolmaniana, só muito mais tarde realizado. Em 2 salinhas, eu instalei um biotério improvisado e meu primeiro laboratório, no qual fui investigando com curiosidade a natureza do comportamento exploratório. O espaço era pouco, mas extraordinária densidade de ideias. Não nos abandonava um instante o senso de conquista intelectual. Isso César escreveu em 2004. Os laboratórios do porão do Palacete da Alameda Glete mudaram inicialmente para novas instalações da cadeira de psicologia na Rua Cristiano Viana, entre 67 e 69, e depois para o Barracão B10, na cidade universitária, com a saída da Faculdade de Filosofia da Rua Maria Antônia, após os incidentes estudantis de 1968. Só em 2011 foram integrados ao conjunto de prédios da psicologia. Alunos do professor Walter Hugo difundiram a etologia no Brasil. César adquiriu renome internacional e teve importante papel na divulgação da etologia no Brasil, como foi já apontado. Ele organizou a 28ª International Ethological Conference em 2003, por exemplo, além de todas as coisas que já foram ditas sobre ele. Em 2009, ao encerrar o seu discurso de posse para a cadeira número 19 da Academia Paulista de Psicologia, intitulado Explorando o Comportamento Animal, o professor César Hades resumiu o seu legado.
ressalto darwinianamente a importância de uma epistemologia que situe os assuntos psicológicos num contexto mais amplo, que é o da biologia e do pensamento evolucionário. Não há receita para essa integração. Ela surge quando especialistas de áreas diversas percebem que sua compreensão será mais abrangente e criativa se for de convergência. Destes esforços parciais é que depende uma construção mais ampla e uma reanálise dos esquemas teóricos, uma epistemologia colocada em dia. Esta é a minha mensagem, César nos disse em 2009. O programa do 7º Congresso Nacional de Psicologia, realizado em 2010 sobre o tema Psicologia e Compromisso com a Promoção de Direitos, um projeto ético-político para a profissão, nos aponta os desafios para a psicologia do século XXI. César deu a sua contribuição para esse projeto como professor pesquisador, despertando o prazer investigativo nos seus alunos. Aprendi com ele que, capacitando alunos para a investigação, formamos profissionais capacitados para colocar em prática a dúvida sistemática, desconfiando de certezas preconcebidas e capazes de superarem, então, divisões teóricas desnecessárias. Os nossos estudantes são naturalmente curiosos, gostam de desafios e são socialmente engajados. Saberão transformar o prazer investigativo em ferramenta de atuação profissional, o que lhes garantirá um papel destacado na profissão e sucesso nas suas metas pessoais. Será condição também para o sucesso da psicologia no século XXI. Alunos como Hélder Gusso e Gabriela Andrade da Silva, cujo depoimento reproduzo parcialmente agora, tiveram o privilégio de ter convivido com o professor pesquisador César Hades. São jovens psicólogos como eles que saberão enfrentar os desafios da psicologia do século XXI. Então, diz o Hélder Gusso, há pessoas que nos deixam marcas. Entre elas, há ainda as que deixam marcas profundas que nós levamos por toda a vida. Ainda lembro muito bem do momento em que entrei em contato com o professor César Hades. Eu era ainda um calouro de psicologia quando fui apresentado à etologia, né, e ao estudo dos comportamentos típicos da espécie. Posso afirmar que a etologia foi a primeira coisa que me despertou a paixão pelo estudo do comportamento. Era fascinante observar as características de cada espécie, como o processo de seleção natural deu forma às espécies que nós conhecemos hoje, e quanto isso poderia ajudar a compreender o nosso próprio comportamento como bicho-homem. Foi nesse período que tive contato com alguns artigos do professor César Hades, que abriram as possibilidades de compreender o estudo do comportamento em uma perspectiva das ciências naturais, com muito rigor e também... Desculpa. Com muito rigor e também com muito amor. Os seus textos sempre são muito claros e bem escritos e também sempre foram recheadas com pitadas de bom humor. Piadas também, né? Então, o Hélder fala de alguns textos, né, do Freud, do César, um deles intitulado Freud, as enguias e a ruptura epistemológica, né? Só o César, né, para dar esses títulos e despertar em nós o gosto da leitura. Agora eu trago um trechinho da Gabriela. Um dia, César me chamou, junto com um grupo de alunos de graduação, para uma reunião na diretoria. Eu pensei, o que será que ele quer? Serviram café. Eu não gostava, mas aceitei. E gostei, até hoje tomo. E o que ele queria? Queria dizer que gostou dos nossos trabalhos na sua disciplina e que seria bom que fôssemos ao Congresso Norte e Nordeste de Psicologia. Esse foi meu primeiro café, meu primeiro congresso, meu ingresso no mundo da pesquisa, de onde eu não saí mais.
vieram outros cafés na cantina do IP, onde ele vivia sorrindo e falando de árvores, dos pássaros, das lindíssimas teias de aranha que estavam por lá. Com certeza, esse homem marcou a minha vida, diz a Gabriela. Eu concluo lembrando que César me ensinou que seriedade profissional e bom humor podem andar juntos. Sabemos que, na psicologia, emoções e estados de ânimo negativos, como raiva, ansiedade, tristeza, foram muito mais estudados do que emoções e estados de ânimo positivos, como alegria, gratidão e serenidade. Estamos aprendendo que o estudo e o cultivo das emoções positivas não são um empreendimento frívolo e que merecem mais atenção da nossa parte. Emoções positivas resultam numa ampliação dos estados cognitivos em oposição a uma visão afunilada em que estados de ansiedade estreitam o nosso foco de visão. O professor pesquisador César Hades estava comprometido com a ampliação dos estados cognitivos dos estudantes, ajudando-os a encontrar sentido positivo nas circunstâncias presentes, encontrando aspectos positivos na adversidade, conferindo-lhes significado e apontando formas construtivas de solução de problemas. É só assim que nós vamos poder enfrentar coletivamente e com força os desafios do século XXI. Emoções negativas são adaptativas para enfrentar ameaças a curto prazo, enquanto as emoções positivas ampliam a atenção e encorajam a flexibilidade cognitiva, que potencialmente irá garantir o nosso sucesso enquanto grupo. O professor César nos contagiava com o seu sorriso e, sem que nós nos dessemos conta, nos ajudava a ver a floresta e a escapar de visões afuniladas. Cabe a nós dar continuidade ao seu legado. Parabéns ao CFP pela criação do Prêmio Monográfico César Hades, Desafios para o Futuro da Psicologia. Nesta homenagem ao ilustre psicólogo César Hades, estão representados o CRPSP, o SIMPSI, a ABRAPE e o FENAPS. Aliás, lembramos também que esse evento está sendo transmitido pelo CRPSP, pela sua TV web, e já iniciamos com 95 acessos. Passamos a palavra agora a Gerson Tomanari, diretor do Instituto de Psicologia da USP. Alô? Muito boa tarde a todos, boa tarde, colegas aqui da tribuna. Essa confraternização me fez lembrar o César nos últimos momentos que estivemos juntos, em que ele me dizia, nós estávamos comentando o evento que ele havia promovido quando era diretor do IEA, e ele me dizia que, para pensar o futuro da psicologia, seria importante que nós criássemos fóruns em que as pessoas pudessem falar livremente, pensar livremente, com o mínimo de censura, para que nós pudéssemos deixar a criatividade aflorar. E essa homenagem, quando pensei, quando refleti sobre o que eu traria aqui nesses 5 minutos que me pediram para falar sobre César, né, a primeira coisa que me veio foi, acho que o César, seguindo as recomendações do César, não é um roteiro do que dizer sobre ele, que dá conta da criatividade, do entusiasmo, da emoção, da generosidade, da amizade que ele transmitia. E eu queria, como diretor recém-possado na psicologia, tive a infelicidade de assumir o cargo logo após a perda do César. Na verdade, o dia em que nós faríamos um debate no Instituto de Psicologia em que ele seria o coordenador para promover entre os candidatos a diretor um debate público de ideias para a nova direção, foi quando soubemos do acidente
naquela manhã, eu estava em casa me preparando para sair. Então, todo o processo de transição da direção foi um processo muito marcado, por um lado, pela perda do César, mas, por outro lado, pelo resgate, que isso foi muito transmitido por amigos de coração, que diziam que a gestão do IPUSP devia ser uma gestão que resgatasse princípios e formas de agir e de pensar do César. Então, eu, como diretor recém-possado, trago em mim sempre lembranças e pensamentos de que o que o César faria nesse momento. O que o César faria se ele tivesse que decidir isso que eu tenho que decidir hoje? Como ele agiria? Como o César congregaria isso? Uma das lembranças que tenho do César como diretor foi numa das greves que ocorreu na USP, e havia uma manifestação, alunos, professores reunidos, discutindo a situação da greve, o que fazer, o que não fazer. O César foi a eles e não se sentou numa mesa. Ele sentou no jardim, na grama, fizeram uma grande roda e vamos conversar, gente. Vamos conversar sobre o que está acontecendo, por que fazer greve, o que está nos levando a essa situação. E acalmou a situação, congregou, integrou as pessoas ao diálogo. E esse é um exemplo que eu já estou prevendo em momentos difíceis, né, a fazer. A buscar o diálogo, buscar congregar, buscar integrar as pessoas, a trocar ideias, né, e a serem criativas. Eu queria, nesse pequeno tempo que eu tenho, esse pouco tempo que eu tenho, eu queria, de alguma forma, aos familiares, aos amigos, trazer um pouco como era o César na instituição, como era o César na sua vida profissional. Ele, todos sabemos, ele era muito dedicado, à USP, à psicologia, né? Manhã, tarde e noite, o César era ligado emocionalmente, fisicamente no instituto. E eu queria trazer um pouco como ele era, e acho que Emma já falou bastante a esse respeito. Eu fui aluno do César, e o meu primeiro trabalho em congresso foi oriundo de uma disciplina que eu cursei com ele, de experimentação, e que ele fez o que Gabriela descreve, né? Na SBPC, numa reunião anual do SBPC, César ele primeiro incentivou que nós estudássemos, e não sei se consigo descrever, mas o processo dele de envolver e motivar e incentivar a criatividade e as ideias dos alunos para chegarem enquadrados em modelos científicos e experimentais de pensamento, de execução, conseguir chegar a uma produção científica original de alunos de primeiro ano, de uma recém-ingressos. Na época nós fazíamos a disciplina no primeiro ano do curso, em Psicologia Experimental 2, esse era o nome da disciplina, e ele promoveu isso no grupo e ainda incentivou no final que nós levássemos para uma reunião anual da SBPC. Foi minha primeira experiência em fazer pesquisa científica de laboratório, foi minha primeira experiência num congresso científico, e eu devo, em grande parte, estar aqui hoje a essa experiência naquele primeiro ano de graduação. Então, eu sou muito grato ao César e muito orgulhoso de ter sido aluno dele e ter podido ter tido essa oportunidade. E vocês sabem, como diretor, o César foi diretor do Instituto de Psicologia numa época difícil interna do Instituto, porque estava em discussão a reformulação curricular. E eu era o coordenador do curso na ocasião. Então, nós vivemos juntos os 4 anos de gestão, ele como diretor e eu como coordenador do curso, portanto, num diálogo muito próximo. E vocês não imaginam o quanto eu aprendi com o César nessa situação. É uma instituição grande, um instituto grande, com 4 departamentos, né?
e acomodar uma estrutura curricular que dê conta, né, suficientemente dos ensejos desse grupo grande, é muito difícil. E vocês, eu vi no dia a dia como o César ajudava a compor a equipe, compor o grupo, para integrar e para fazer com que a gente pudesse chegar a uma reformulação curricular, e foi o que aconteceu. Então foi uma experiência incrível. Eu queria dizer com isso, trazer para vocês a unanimidade que é o César no Instituto. O César entre alunos, entre funcionários, entre professores, entre os departamentos. O César no Instituto de Psicologia é unanimidade, e posso garantir para vocês na universidade como um todo. Aliás, eu não devia ter sido uma descoberta para mim, mas acabou sendo, idiota que eu sou. Por conta do falecimento do César, aflorou de uma forma muito evidente como ele é querido e admirado por toda a universidade. Semana passada, eu e Emma estivemos numa reunião de dirigentes da USP com reitores, pró-reitores, e foi num local, num evento, do qual o César já havia participado em anos anteriores. E vocês não imaginam como, em falas oficiais, como em corredores, no jantar, no almoço, o César era lembrado, e vinham a nós fazer referência ao César e a importância dele, o que ele significava para as pessoas. Né? Então, para finalizar, gente, o meu tempo está correndo, eu queria só agradecer muito a oportunidade de estar aqui, parabenizar o Conselho Federal de Psicologia por essa iniciativa, a iniciativa do prêmio, e que nos honra muito pensar que o César dedicou a sua vida profissional fundamentalmente ali no Instituto de Psicologia, e hoje é lembrado pelo órgão profissional da psicologia no país todo por esse prêmio. Então, como eu disse, é idiota da minha parte só me dar conta, depois do falecimento dele, de que o quanto ele representava para a profissão e para a academia, né, no Brasil e no mundo. Né. Acho que essa oportunidade é ímpar. O César, como eu disse, é uma pessoa da integração, né, e ele era um defensor, um promotor de situações em que nós pudéssemos sempre pensar conjuntamente a produção do conhecimento científico e a atuação profissional, as atividades de extensão na universidade, o ensino, a formação. O César era um integrador. Né? E eu acho que lembrá-lo, nesse momento em que nós precisamos fortalecer continuamente a psicologia no país, acho que é muito importante. Né? Temos visto situações em que os limites do que define psicologia como ciência são colocados em risco, são alargados, estão em discussão. Né? E lembrar da forma como César pensava, com rigor científico e tentando buscar uma identidade para a psicologia, né, como ciência, na interlocução com a profissão. Acho que isso é um legado que nós devemos trazer conosco, e a iniciativa do Conselho acho que fortalecer pavimentar essa estrada que a gente tem que seguir. Né? Então, agradeço muito e obrigado, boa noite a todos. Posso... Eu estou um pouco constrangido agora, porque eu tenho um compromisso marcado e eu precisaria sair agora às 6 horas, são 6h10. Eu estou constrangido por ter falado e precisar sair. Então, eu queria desculpar muito vocês, a mesa, a audiência, por eu ter que me retirar, mas eu vou ter que pedir licença e vou ter que ir. Tem 2 meses esperando, não tem? Tem. Tá? Passamos a palavra agora a Ana Bock, que preside o Instituto Silvia Ley. Meus cumprimentos à família,
aos amigos, aos colegas, em nome do Instituto Silvia Lene, aqui representado por mim, pela professora Maria da Graça, pelo professor Odair Furtado e pelo professor Marcos Ferreira. Em 1975, fiz... Quantos anos você tinha, Lia? 4. Eu te conheci com 4 anos, então. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso. Estava terminando o meu curso na PUC e era orientada em trabalho de conclusão de curso pela professora Maria Lúcia Ferrara, Tutu. E ela, naquele momento, me autorizou a aceitar um convite de um orientando do César, que eu descubro agora que não era um orientando do César, mentiu para mim a vida toda, o professor Lino Bueno, para realizar com ele e com o César um estudo na USP. E, com isso, realizar... Ah, é o Lino Macedo que não era. Ah, bom, estranhei agora enormemente, gente nunca soube disso. Ah, então, um orientando o professor César Arades e o professor Lino Bueno, que era um amigo pessoal e fazia o seu estudo na USP com o César, e me convidou, mais algumas colegas, mais 2 colegas, para trabalharmos nessa pesquisa do César sobre comportamento exploratório, e foi aí que eu conheci o César Arades. Aliás, a minha primeira publicação em psicologia é uma publicação ao lado do nome do César Arades. Foram 33 anos que separaram esse momento do convite que me foi feito pelo César em 2008, no 12º simpósio da ANPEP em Natal, nos corredores do evento, para pensarmos o futuro da psicologia no Brasil. E topamos como Instituto Silvia Lene. César havia assumido o Instituto de Estudos Avançados da USP, onde ficou até janeiro de 2012. Nosso evento para pensar o futuro aconteceu em dezembro de 2011, no próprio IEA. E tínhamos ainda muitas tarefas a realizar para finalizar aquela etapa, um primeiro passo muito pequeno que nós pudemos dar juntos em direção aos nossos sonhos. Quero destacar 2 aspectos dessa experiência com o César. O César, como organizador do evento, constituiu uma comissão, que a gente chamou de comissão organizadora, que era o IEA, coordenado por ele, do IEA. Eu e a professora Graça participávamos pelo Instituto Silvia Lene, participava o Conselho Federal de Psicologia, através da professora Marilene Proença, e em alguns momentos representados pelo Conselho Regional, a ABEP, pela professora Mônica Gianfaldoni, e o Conselho Regional de São Paulo, pela Bianca. Foi convidado também a ANPEP, naquele momento, para compor a comissão conosco. Chegou a vir a uma reunião, mas a ANPEP não quis participar. Tínhamos que buscar, juntos, como comissão, nomes para fazer um convite, que não poderia ser muito amplo. Não havia dinheiro para isso. O sonho precisava começar pequenininho. César cuidadosamente percorreu com sua memória a psicologia brasileira. E fomos, então, compondo um grupo de convidados para o sonho. Não ouvi nenhuma vez de César algum tipo de comentário, este não serve, este não ajudará. Todos eram colaboradores em potencial e com potencial. César acreditava nas pessoas, via nelas sempre alguma qualidade, assim como acreditava na possibilidade, na nossa possibilidade de realizar com ele aquele sonho. Era acreditar demais. César foi uma unanimidade na psicologia, não somente porque era gentil e competente. César era unanimidade porque acreditava e respeitava as produções de cada um. Via valor em todas as produções em psicologia. Umas mais, outras menos, todas faziam parte do cenário atual e, portanto, deveriam ser convidadas para pensar o futuro. Essa experiência foi muito interessante, era muito difícil reduzir porque, na verdade, se pensava, todos os nomes que surgiam da psicologia, o César achava que eram muito bons, que a gente devia colocar, né? E foi muito difícil reduzir o grupo ao grupo que trabalhou naquele dezembro. Outro aspecto importante era exatamente esse, um cientista que cumpre seu papel de pesquisador, de perguntador, de curioso
e se põe então a pensar o futuro. César queria uma psicologia comprometida com a construção do futuro em nossa sociedade. A experiência do IEA lhe permitiu perceber que a psicologia não tinha projeto de futuro, não tinha uma pauta para o futuro, não se dedicava a construir perspectivas para o futuro. Isso incomodava muito. Quer dizer, todas as outras áreas já fizeram suas reuniões e tem sempre, dava exemplos de como uma área X foi capaz de produzir algo para o futuro, pensar e, com isso, orientar, referenciar as pesquisas, né? E que a psicologia precisava disto. Nunca acreditou que aquele lugar que nós constituíamos juntos fosse o único lugar para pensar isto. Fazia questão absoluta de dizer que era um dos espaços para pensar o futuro. Isso, o César, nós, como Instituto Silvia Lene, e com certeza o Conselho Federal, o Conselho Regional de São Paulo e a ABEP, que estavam conosco, pudemos ser tomados por aquela modéstia necessária, ao mesmo tempo que tínhamos uma enorme dificuldade para sermos modestos, porque estávamos com César Hades. Isso foi um privilégio muito grande. O evento aconteceu no final do ano de 2011. César cheio de esperança, cheio de alegria. Como dizia Paulo Freire, a esperança do César não era do verbo esperar, era do verbo esperançar. César não esperava, César esperançava. Está sendo difícil esperançar sem a alegria, sem a coragem, a competência e a clareza de César. Mas o Instituto Silvia Lene, diminuída a dor, e o impacto e o susto desses primeiros momentos, promete voltar para a tarefa que César nos deu. Parabenizo o Conselho Federal de Psicologia por essa oportunidade, agradeço a possibilidade de vir contar essa pequena história, que foi muito importante para todos nós do Instituto, e tenho certeza para todos aqueles que estiveram conosco naquele momento, e dizer que o título do prêmio Desafios para o Futuro da Psicologia é absolutamente adequado, porque era o grande olhar para frente do César, era isto que ele pensava, que era a tarefa a ser cumprida naquele momento, para a gente poder colaborar e juntos podermos produzir um futuro para a psicologia, tomar as rédeas na mão, muitas rédeas, algumas delas nas nossas mãos. Eu convido a todos a esperançar com César para o futuro da psicologia. Obrigado. Passamos a palavra agora a Humberto Verona, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Boa noite. Queria cumprimentar a família de César, a pessoa da Lia, sei que tem outros familiares aqui presentes. Cumprimentar os colegas de trabalho, também do César, os amigos, alunos, ex-alunos, aqueles que estão aqui conosco, as entidades que vieram aqui conosco compartilhar esse momento dessa homenagem. Queria também registrar, o Sérgio já falou de alguns conselhos presentes, algumas entidades, queria dizer que outros conselhos chegaram, Conselho 18, 19, 14, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Sergipe, e tem... está ali, só a Cida levantou a mão. Bom, então são o sistema Conselhos vindo presente também para juntos aqui, nesse momento de homenagem, né? Importante estarmos juntos. As entidades da psicologia que compõem aí o Fórum das Entidades Nacionais, aqui representado pela Fernanda Magano, que é secretária do FEMPB. Eu acho que todas as entidades, por ocasião da morte do César, fizeram suas homenagens nos seus sites. Foi uma mobilização, né, uma comoção geral, e acho que todos se manifestaram, e alguns estão aqui presentes para compartilhar conosco. Eu queria dizer que não convivi com César como vocês,
tive 3 encontros com o César que antecederam a esse encontro que a Ana fez referência, mas foi o suficiente para ver o que representava o César como pessoa, né? E me emocionar muito quando soube também do seu falecimento. E para nós do Conselho Federal é uma honra, é uma homenagem absolutamente justa à psicologia brasileira e a esse construtor da psicologia brasileira, este pesquisador, esse homem que vai ficar para nós sempre como exemplo. Acho que pouco que vocês já conseguiram trazer, os que conviveram com ele, deram uma pequena amostra do que representou César e representa o César na nossa psicologia brasileira, latino-americana e no mundo inteiro. Então, o Conselho Federal, singelamente, faz essa homenagem, lança esse prêmio. Esperamos, dentro do desejo do César, né, que o prêmio faça com que todos ponham a criatividade para funcionar e produzam coisas que eu tenho certeza que ele ia gostar muito de estar lendo, estar vendo e compartilhando. Queria, então, de uma maneira singela, fazer uma homenagem. O prêmio, a Tânia, minha colega do Conselho, vai falar um pouco mais sobre ele, mas eu queria, nesse momento, Lia, prestar uma pequena homenagem ao César, com uma placa do Conselho Federal, para que vocês possam guardar lá, na memória, né? Eu vou ler aqui. O Conselho Federal de Psicologia tem a honra de homenagear em memória o ilustre psicólogo César Ades por sua inegável contribuição ao desenvolvimento da psicologia brasileira e, em especial, a agenda estratégia para o futuro da profissão. São Paulo, junho de 2012. Puxa, obrigada. Passamos a palavra agora à psicóloga Lia Ades. Opa, eu queria dizer que eu fico muito honrada e emocionada e eu agradeço a oportunidade aqui e ao Conselho Federal de Psicologia pela criação do prêmio César Ades e também ao Conselho Regional pelo evento de hoje, né? Eu fiquei pensando muito no que dizer hoje, né? E eu me lembrei muito de uma situação que foi quando eu me formei, e meu pai foi um professor homenageado na época, e eu fui escolhida para dizer e entregar o prêmio para ele, alguma coisa do tipo. E eu lembro que eu fiquei meio sem jeito, mas eu não consegui me conter, e o que eu fiz na hora foi meio que uma declaração de amor no palco, sabe? E eu tenho a impressão que é o que eu vou fazer agora. Então, é meio por aí que eu escrevi. O que escrever? Questiono-me olhando para uma vida inteira de convivência, de trocas e de afeto. O que escrever, além de que eu amo demais meu pai e que a minha admiração é tamanha e que eu vou morrer de tantas saudades? Você era meu grande amigo. Serei breve. Nenhuma palavra minha poderá contar de verdade sobre esse homem cheio de afeto que eu conheci e que me ensinou a enxergar uma vida em ebulição, uma vida que se manifesta sem trégua e que está aí para ser olhada, vivida, sorvida. Todos nós conhecemos o seu valor como cientista, como mestre, como amante do comportamento animal, como amigo incansável, como pessoa sempre presente onde quer que se fizesse necessária a sua presença. Eu tive o privilégio de conhecê-lo como pai. Minhas primeiras lembranças são de um colo aconchegante, uma vigília incansável, um abraço que me embalava e me acalmava. Ele desenhava para mim e me contava histórias, geralmente as duas coisas ao mesmo tempo. As mais antigas, acredito, tinham como herói um polvo, chamado Pipo. Outras, um pouquinho mais tarde, eram recheadas de detetives e de cientistas malucos. Como não podia deixar de ser, qualquer mímica minha ou qualquer som eram registrados em um dos seus inúmeros cadernos de anotações. Posso acompanhar todo o meu desenvolvimento graças a esses cadernos. Todo mesmo. Não escapei da paixão que ele tinha pelo comportamento animal. Bem mais tarde, em uma de suas aulas, na qual eu era aluna, ele contou uma de suas experiências comigo. Pintar uma manchinha azul em minha testa e me colocar em frente ao espelho.
A gente brincava muito e gravávamos fitas e mais fitas de conversas. Eu gostava muito de ir com ele à USP, onde procurávamos pegadas de supostos ursos, olhávamos as flores, visitávamos os laboratórios da psicologia experimental e, por fim, ele me fazia sentar numa pedrona perto do antigo barracão. Desde pequena, eu ficava fascinada com seu olhar interessado, apaixonado até. E me apaixonava também por ele e pela simplicidade das coisas cheias de vida. Em 73, quando eu tinha quase 3 anos, tive uma participação privilegiada na tese de doutorado do meu pai. Seu escritório em casa estava cheio de caixas com argil piagentata. Eu ficava lá com ele, olhando, depositando com todo cuidado gotículas de água nas teias, com a ajuda de uma seringa. Era engraçada a reação das minhas amiguinhas quando eu contava toda orgulhosa que meu pai estudava as aranhas. Eu achava o máximo saber como as aranhas comiam, como atacavam suas presas, como faziam suas teias. Era inconcebível para mim alguém não achar aquilo lindo. Ao mesmo tempo, amigos meus que conheciam meu pai queriam-no sempre por perto. Um deles, amigo até hoje, disse que sempre procurava uma aranha em seu sítio, quando pequeno, para trazer e ter um início de conversa com o César. Sempre fascinante. O bonito disso é que eu cresci, e ele continuou me acalentando, me ensinando e me contando histórias. Sempre. Até nos meus últimos minutos com ele, quando discutíamos um livro que pretendíamos escrever juntos, ele me ensinou a ser eu. Porque a vida, vista através de seus olhos, era toda promessa. Todos os dias nos falávamos, e ele sempre tinha algo a contar, algum acontecimento simples, mas que em seus olhos e em suas palavras simplesmente se transformavam em poesia. E assim foi. Para meu pai, pequenos acontecimentos eram grandes descobertas. Tudo tinha importância. Tudo era absorvido com entusiasmo nos mínimos detalhes sensíveis. Uma florzinha amarela captada na lente de sua câmera com todo cuidado, um encontro casual com um desconhecido, uma coincidência, um haikai. Um exemplo em suas palavras no e-mail. Foi em Caxambu, no parque da cidade, fazia aquele frio gostoso mineiro. Uma mancha de luz caía exatamente num canteiro de margaridinhas. Cada uma delas, um solzinho à parte. Fluía tanta alegria que não pude me conter. Tirei a foto que mando para você, para partilhar. Em janeiro, estávamos na praia, ele, meu marido Zé e eu. Abordou-nos um homem, era um inventor, humilde, divulgando e vendendo uma de suas grandes invenções, um tipo de bico de plástico que se encaixava em latas de refrigerante ou cerveja. Meu pai imediatamente o convidou a sentar-se e a contar sua história. Realmente interessado, ia fazendo perguntas e mais perguntas. O homem se sentiu importante, olhado. Como sempre, ao final da conversa, meu pai tirou uma foto do inventor com seu invento e prometeu mandar para ele por e-mail. E assim foi. E assim era sempre. Escreveu-me um dia. Na caminhada perto de casa, encontro às vezes tipos curiosos. Hoje estava um morador de rua que de vez em quando dorme num dos bancos, tem um cobertor, mas por cima dele coloca um plástico que o cobre inteiro. Penso, como é que respira só os pés para fora? Tinha um livro perto dele, Sob a Pele das Palavras. Que vontade de conversar, mas não ia acordá-lo, nem fazia sentido. Fiquei inventando a história de um morador de rua que se interessava pela língua portuguesa, mas talvez ele estivesse carregando o livro só por carregar. Meu pai gostava de anotações. Andava sempre com seu caderno, geralmente aqueles verticais que abrem para cima. Cada um tinha como capa uma foto tirada por ele. O último inacabado tinha a foto da minha priminha. E muitas experiências pessoais, muitas descrições de reuniões, ideias, filosofias, preparações de aula. Reencontro minha própria alegria de naturalista, diz, sempre pronto a registrar o muito que pode ser visto. São muitos e muitos cadernos, além de um projeto de autobiografia no computador, organizados em pastas que datam ano a ano desde 1968. Uma vez me disse, um dia, Lia, meus cadernos e minhas fotos serão teus, para você escrever a história da minha vida. Um dia. Não tem como não falar das fotografias. Talvez por ter esse jeito de olhar as coisas com eterna novidade, por gostar de luz e de cor, de pessoas. A imagem de meu pai vem associada a de uma câmera fotográfica, sem dúvida alguma. Acho que a minha também. E a da Maria Clara também. Meu pai amava Bach, tinha diversos CDs e sabia diferenciar nuances de cada interpretação. Amor esse que data da sua época de aluno universitário. Ele diz, lembro-me da pilha de discos de 78 rotações, pesados demais para a mensagem que continham, nos quais escutava a partita para violino desacompanhado, interpretada por Eudí Menuhin.
uma composição de extrema abstração, nua demais. Era a minha primeira audição, mas tão rica. Quanto mais ouvia, mais descobria pequenos trechos que me encantavam e mais o conjunto ganhava coerência. Nada, nenhuma nota poderia ser modificada. No fim, eu levava trechos inteiros na cabeça, nem precisava cantarolar, a harmonia se constituía sozinha num espaço privilegiado da consciência e se expandia para tudo ao redor. Incrível a facilidade que tinha com crianças e com mais idosos. Fazia amizades verdadeiras e imediatas, acho que sabia perceber a necessidade do outro, que o outro gostava, e ali entrava. Lembro que com minha avó, mãe dele, que tinha Alzheimer, ele ficava horas cantando músicas da infância dela, lembrando de professores e amigos que ela teve quando pequena. E a fazia sorrir e cantar junto com ele, mesmo com a doença bastante avançada. Era assim com a minha avó materna também. Como ela é grega, ele perguntava o significado de palavras, interessado, levava CDs de música grega e um caderno para anotar suas histórias. Ficavam, às vezes, uma tarde inteira conversando. Com crianças, então, nem se fala. Tinha grandes amigos e amigas, todos pequenos. Não era difícil encontrá-lo embaixo da mesa, brincando de esconde-esconde. Queria muito ter tido um neto, mas mesmo sem tê-lo, tinha todos os outros netos do mundo. Tive a honra de ser sua aluna. O amor pelo conhecimento e pela psicologia em particular já eram, como não podia deixar de ser, parte inseparável de quem eu sou. Em grande medida, porque convivi uma vida inteira com alguém que tinha na psicologia e no conhecimento uma parte tão intrínseca a si mesmo. Nunca conheci alguém tão apaixonado pelo que fazia como meu pai. Amava dar aulas, o contato com os alunos e o comprometimento. Ríamos de como tínhamos seguido os caminhos inversos. Ele, que se imaginava trabalhando como clínico, seguiu como pesquisador. Eu, que sempre me imaginei pesquisadora, tornei-me clínica. Conversávamos muito sobre tudo, discutíamos casos clínicos meus e pesquisas dele. Éramos, de fato, muito parecidos. Meu pai era uma pessoa simples. Não precisava de muito. Era um colecionador de conchas, de canecas, de canetas e de momentos de vida. Leitor de filosofia. Um sorrisão sempre aberto, um abraço, uma empolgação de ver alguém querido. Fotos e memórias. Ética e psicologia. Penso que sou por demais privilegiada. Como filha, tive um professor de vida que, acima de tudo, ensinou-me o quanto essa é linda, que vale a pena ser sorvida em cada gota. Fico muito emocionada por sentir o quanto marcou a vida de muita gente que cruzou o seu caminho. Isso, para mim, é sinal de vida plena. Uma vez, ele me disse, se fosse para escolher apenas 2 coisas que eu gostaria de te ensinar, seriam essas. Uma, é isso aí, Liazinha. A vida é isso aí. A outra, vamos que vamos. Pois é, pai, vamos que vamos. Mas com muitas, muitas saudades. Passamos a palavra agora a Tânia Brasileiro, conselheira do Conselho Federal de Psicologia e responsável pelo Prêmio Monográfico dos 50 anos da Psicologia. Alô. Boa noite a todos e todas. É com muita satisfação que o Conselho Federal de Psicologia vem nessa noite homenagear uma pessoa tão maravilhosa que eu não tive a oportunidade nem de ser aluna, nem de conhecê-lo. Mas estou tendo, neste momento, um conhecimento que eu tenho certeza que vale mais que tudo, que é escutar dele, das pessoas que o amaram, né? Então, eu também estou emocionada e acredito que o Conselho teve uma luz quando o 5º plenário assumiu indicar o nome de César Hades para esse prêmio. Então, o Prêmio Monográfico César Hades, Desafios para o Futuro da Psicologia, além de ser uma homenagem ao psicólogo César Hades, faz parte das atividades de comemoração dos 50 anos de regulamentação da profissão no Brasil, juntamente com a 2ª Mostra Nacional de Práticas de Psicologia, que irá acontecer nos dias 20 a 22 de setembro, aqui no EAMB, em São Paulo, e a exposição sobre a história da psicologia, que passará por todos os estados brasileiros, contando um pouco da história da profissão nessas localidades e fazendo um resgate da trajetória da psicologia nesses 50 anos.
A exposição acontecerá em diversas cidades e terá seu ápice na segunda mostra, onde nós teremos um local específico para divulgar o nosso monográfico César Arades. O objetivo do prêmio é estimular nos estudantes e profissionais de psicologia a produção científica a respeito da construção de perspectivas para os próximos 50 anos, ampliando essa reflexão acerca do futuro da nossa profissão. O prêmio, esquematicamente, está dividido em categorias individuais, que vai atender aos profissionais de psicologia e aos alunos de psicologia. Os trabalhos acadêmicos que forem concorrer ao prêmio, eles versarão sobre a temática Desafios para o Futuro da Psicologia, mas deverão estar integrados a 3 subtemas. A primeira temática, as políticas públicas e o futuro da psicologia, que não poderia deixar de ser, porque nós temos percebido um grande avanço do campo de atuação da psicologia no âmbito das políticas. O tema 2, as contribuições da psicologia na construção do conhecimento no século XXI. E o terceiro tema, a psicologia latino-americana, desafios e possibilidades. A gente está percebendo a necessidade de uma construção de uma identidade latino-americana. Com certeza, o nosso querido César vai estar iluminando belos trabalhos. Serão premiados os primeiros, segundos e terceiros lugares de cada categoria, tanto de psicólogo quanto de estudantes, em cada um desses 3 subtemas. E terão valores, respectivamente, R$5.000, R$4.000 e R$3.000. A comissão julgadora está composta por profissionais da psicologia, que são convidados, já aceitaram, pelo CFP, a partir da indicação feita no 15º plenário, que levou em consideração aqueles profissionais que estavam fazendo parte do grupo de trabalho que Ana anteriormente relatou. Né? Então, nós, ao decidirmos, a comissão normalmente é composta no máximo de 5 componentes, mas diante dessa discussão que vem sendo feita, desse grupo, o Conselho e o 15º plenário achou que seria por bem convidar todas essas pessoas que compõem este grupo de trabalho, de estudo, pensando o desafio da psicologia. Então, os componentes que aceitaram e que fazem parte desse grupo de avaliadores do prêmio são Aguinaldo Garcia, da Universidade Federal do Espírito Santo, Ângela Soligo, da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia e da Unicamp, Liana Paiva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Iolete Ribeiro, da Universidade Federal do Amazonas, Jefferson Bernardes, da Universidade Federal de Alagoas, Marcos Ferreira, curador da 2ª Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, Marcos Vinícius de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia, Maria da Graça Gonçalves, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Mary Jane Spink, da Pontifícia Universidade Católica também de São Paulo, Mônica Jafaldon, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, Neuza Gauresch, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Guareschi, desculpa. E Odaí Furtado, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, além de Pet Spink, da Fundação Getúlio Vargas. Então, nós teremos todos eles fazendo parte dessa comissão. O resultado do prêmio será divulgado no dia 27 de abril de 2013, durante a cerimônia de encerramento do ano temático do 50º da regulamentação da psicologia no Brasil, onde, na época, faremos um debate temático sobre o objeto do prêmio. Esperamos que essa iniciativa promova a reflexão sobre os desafios para a profissão, resultando em produções que possam contribuir para o avanço da psicologia como ciência e profissão, não só projetando seu futuro em nosso país, mas ampliando sua reflexão para o âmbito da América Latina. As inscrições para o prêmio monográfico César Arades começam hoje, dia 27 de junho de 2012, e poderão ser feitas até 27 de outubro do corrente ano, no site, que eu pediria
que pudesse estar sendo lançado para que todos vejam. Então, já está disponível, a partir de hoje, o site http://prêmio César Ades, cfp.org.br. E aí nós convidamos a todos que estão presentes e a todos que nos ouvem e que vocês se juntem a nós do Conselho Federal de Psicologia para que possamos mobilizar a comunidade acadêmica, pesquisadores, docentes, para que realmente se envolvam e motivem seus alunos, seus grupos de pesquisa, para que possam contribuir com essa agenda que o Sérgio está nos proporcionando. Então, façam sua inscrição. E obrigado e boa noite a todos. Nós queremos agradecer a presença de todos que participaram dessa tribuna. Agradecemos também a todos os internautas que acompanharam esse evento, em homenagem ao ilustre psicólogo César Ades, e também a presença de todos aqui no auditório do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Convidamos agora para um café de confraternização que acontecerá no hall desse auditório. Boa noite a todos, boa noite a todas.